Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, falaremos sobre manifestações patológicas em pisos cerâmicos. O piso cerâmico pode ser definido como um conjunto monolítico de camadas em que a camada externa é constituída por placa cerâmica ou de porcelanato e é aderida à base com um material plástico, ou seja, argamassa de assentamento. Nesta imagem é possível notar as camadas que compõem um piso cerâmico. Há uma camada estrutural, que geralmente é a laje, pode-se realizar a impermeabilização com material específico. Quando ocorre necessidade, instala-se o isolamento térmico e acústico. Após isso, uma camada de regularização chamada de contrapiso, a camada de fixação, que geralmente é uma argamassa colante, e por fim, a camada de revestimento, que é a placa cerâmica ou de porcelanato. Todas essas camadas formam um único sistema chamado de piso cerâmico. Os pisos cerâmicos possuem diversas funções. Dentre elas, as principais são proteção da camada estrutural, ou seja, da laje, aumentar a durabilidade dos elementos presentes na edificação, reduzindo assim os processos de manutenção, auxiliar o sistema de vedação em relação ao conforto térmico e acústico do ambiente e dar o acabamento final, ou seja, o aspecto visual harmonioso àquele ambiente em que está sendo instalado. As patologias que ocorrem em pisos cerâmicos geralmente são provocadas durante a fase de projeto e execução. Os problemas que ocorrem devido à fase de projeto estão relacionados com a especificação incorreta dos materiais, posicionamento dos elementos e também dimensionamento correto das placas. Nesta imagem é possível notar o projeto da planta baixa de um piso cerâmico. Note os detalhes de soleira, rodapé, inclinação do piso, paginação, dentre outros aspectos que são relevantes para a instalação deste piso. Já os problemas que ocorrem durante a fase de execução estão relacionados basicamente à mão de obra e também à qualidade dos materiais. Dentre as patologias que ocorrem nesse tipo de sistema de piso, vamos estudar os descolamentos ou destacamentos, fissuras, trincas, gretamento, manchas e a deterioração das juntas. Vamos iniciar com a patologia de destacamento ou descolamento. Esta patologia ocorre devido à perda de aderência entre a argamassa colante e a placa cerâmica ou de porcelanato. Essa perda de aderência ocorre devido ao aumento de tensões, que faz com que a aderência entre a superfície da argamassa e a base da placa seja prejudicada, portanto, levando ao descolamento. Esta patologia é notada com maior frequência em edifícios com vários pavimentos, principalmente nos primeiros e nos últimos pavimentos, onde ocorre maior variação devido à dilatação e contração dos materiais. Um dos sinais que indica que está ocorrendo o processo de descolamento ou destacamento da placa é o som oco durante o processo de impacto. Portanto, esse som oco ou som cavo, ele indica processos de destacamento ou descolamento das placas cerâmicas. O destacamento é considerado uma patologia séria, visto que pode prejudicar a saúde dos usuários do local. Note nessas duas imagens os processos de destacamento ou descolamento da placa cerâmica. Nessa primeira imagem temos duas placas que foram descoladas e também a presença de fissuração nas placas. Na segunda imagem, o processo ocorre de forma mais intensa, onde várias placas estão destacando ou descolando deste piso. Dentre as principais causas que levam os processos de destacamento ou descolamento da placa cerâmica estão descuido da mão de obra na preparação da argamassa colante, uso de técnicas e ferramentas inadequadas, utilização da argamassa depois que o tempo em aberto foi excedido, contaminação do tardóis da peça por pó, infiltração de água e pressão de aplicação inadequada. Vamos ver algumas imagens referentes a cada uma destas causas. Esta primeira imagem elucida o problema de destacamento que ocorre devido a processos incorretos durante a execução. Pode ser que essa placa ela não foi corretamente pressionada e aderiu à argamassa colante, portanto, ela irá desplacar. Note a presença de manchas que delimitam os sulcos que foram feitos pela desempenadeira. Isso indica que, durante o processo de instalação dessa placa, não ocorreu o pressionamento de forma correta para que ela ficasse aderida à argamassa colante. Esta outra imagem mostra um destacamento típico de tempo em aberto,
O tempo em aberto é o tempo que a argamassa é produzida e poderá ser utilizada sem prejudicar as suas propriedades. Geralmente a embalagem do produto especifica o tempo em aberto, que gira entre 25 e 35 minutos. Portanto, se a argamassa for homogeneizada agora, pode-se utilizar ela no tempo de 20 a 35 minutos para que as suas propriedades sejam conservadas. Essa imagem ainda ressalta que várias placas sofreram um processo de destacamento devido ao tempo em aberto ser excedido. Essa característica mostra que, se a argamassa for utilizada após o tempo em aberto for excedido, em todo local que for instalada essa argamassa que está excedido o tempo em aberto, ocorrerá o destacamento ou descolamento, ou seja, ele ocorrerá de forma generalizada. Essas duas imagens mostram a influência da contaminação do tardóis, ou seja, a presença de material pulverulento, graxas e qualquer outra substância que interfira na aderência placa-argamassa. Quando a placa é posicionada na argamassa colante, a aderência não ocorrerá de forma adequada, portanto, ela irá descolar do posicionamento de origem. O tratamento dessa patologia é feito de forma simples. Primeiro, remove-se as placas que sofreu o processo de destacamento, remove-se também a argamassa colante, verifica as condições do contrapiso, caso esteja em boas condições, realiza-se a aplicação da argamassa colante e por fim instala-se a placa novamente. Vamos ver agora um passo a passo ilustrativo. Primeiro, realiza-se a remoção das placas e da argamassa colante e posteriormente realiza-se a limpeza do local. Após isso, prepare-se a argamassa colante conforme especificações do rótulo da embalagem. Geralmente, a argamassa colante já vem com proporções adequadas dos materiais sólidos e há necessidade de se acrescentar somente a quantidade de água determinada no rótulo do produto. Para iniciar a aplicação da argamassa colante no contrapiso, precisa-se de uma desempenadeira, que é esse equipamento que possui um lado liso e um lado dentado. Primeiramente, faz o espalhamento da argamassa no contrapiso com o lado liso. Posterior a isso, regularização da camada e aplicação da desempenadeira do lado dentado. Note a formação dos sulcos. Esses sulcos irão garantir a aderência entre placa e argamassa. Note a aplicação da argamassa de forma uniforme em todo o contrapiso. Cabe ressaltar que deve-se aplicar a argamassa somente na extensão das dimensões da placa, ou seja, não deve-se fazer a aplicação da argamassa em toda a extensão do piso e vir colando placa por placa. É uma placa por vez. Quando a placa que será instalada no piso possui dimensões grandes, recomenda-se fazer a aplicação da argamassa no tardóis da placa e também no contrapiso. A instalação da placa é feita de forma manual, ou seja, o colaborador irá aplicar a placa acima da argamassa colante e irá pressionar essa argamassa para desfazer os sulcos que foram formados pela desempenadeira dentada. Há necessidade de se aplicar uma força adequada para que não retire totalmente a argamassa colante debaixo da placa. E por fim, aplica-se o martelo de borracha para que a placa seja instalada de forma uniforme, ou seja, não ocorra o desnivelamento desse piso. As placas cerâmicas, elas podem ser separadas por um espaçador. Esse espaçador serve para delimitar a distância entre uma placa e outra, que posteriormente receberá o rejunte. Portanto, é de suma importância instalar os espaçadores durante o processo de instalação das placas. Após 72 horas, realiza-se a aplicação do rejunte. O rejunte ele é feito também conforme especificações na embalagem do produto. É de suma importância aguardar as 72 horas para a aplicação do rejunte, visto que a argamassa está em processo de cura, ou seja, perda de água para o meio. Se o rejunte ele for instalado de forma precoce, ele irá vedar os espaços por onde a água em forma de vapor irá sair para o meio, e com isso ocorrerão diversas patologias, como por exemplo o destacamento e as fissuras das placas cerâmicas. Agora vamos falar um pouco sobre as fissuras, trincas e gretamento. As fissuras e trincas ocorrem devido ao alívio de tensão do material. As placas cerâmicas possuem uma certa resistência e quando essa resistência é excedida, ocorre o processo de fissuração. Geralmente, em pisos cerâmicos, as trincas são caracterizadas por aberturas superiores a 1 milímetro. Já as fissuras e o gretamento são caracterizados por fissuras inferiores a 1 milímetro e ocorrem somente na superfície da placa. Já a trinca pode ocorrer tanto em superfície quanto em profundidade. Aqui temos imagens que elucidam a formação de trincas. Note que essa trinca ela é geométrica, vai de um canto ao outro da placa e é superior a 1 milímetro de espessura.
Na segunda imagem temos a fissura que ocorre somente na superfície da placa, ocorre de forma isolada, ou seja, é uma fissura geométrica e é inferior a 1 milímetro. E na última imagem temos o gretamento. O gretamento nada mais é do que a formação de fissuras mapeadas que ocorrem na superfície da placa e é inferior a 1 milímetro. São várias as causas que provocam esse tipo de patologia nos pisos cerâmicos, e é mais comum ocorrer esses processos de fissuração nos primeiros e nos últimos pavimentos da edificação, devido à maior atuação de tensões. Algumas das principais causas que levam a esses processos de fissuração estão a dilatação e a contração da placa cerâmica. Esse material ele irá dilatar e contrair conforme a variação de temperatura e movimentações da edificação. Deformação estrutural excessiva. Isso quer dizer que as lajes, os pilares e as vigas irão deformar de forma excessiva, pressionando as placas cerâmicas e, em consequência, essas placas, como são menos resistentes em relação aos elementos de concreto armado, irão entrar em processo de fissuração. Ausência de detalhes construtivos, como por exemplo, a presença de vergas e contravergas nas alvenarias. E a retração da argamassa de fixação, que é a argamassa colante. Essa argamassa irá retrair devido à perda de água para o meio. É normal e natural. Portanto, aconselha-se que as placas cerâmicas elas sejam encharcadas de água para posterior instalação, para que a placa não absorva muita água da argamassa colante e provoque processos de fissuração na sua superfície. Outra patologia comum é a mancha. A mancha ela pode ser de diversos tipos, dentre eles as eflorescências, o mofo bolor, as manchas d'água e as manchas de uso. Tanto as eflorescências quanto o mofo bolor já comentamos em outros tipos de sistemas, como por exemplo nas alvenarias e nos pisos de concreto. Vamos relembrar um pouco das eflorescências. A eflorescência é caracterizada pela formação de uma mancha branca na superfície dos elementos que foram atingidos por esta patologia. Essa mancha branca é composta basicamente por sais que foram retirados devido à penetração da umidade no interior dos elementos e depositados na sua superfície. Nesta imagem é possível notar a presença da eflorescência na superfície das placas cerâmicas, portanto a umidade penetrou através do rejunte, atingiu, por exemplo, a argamassa colante, provocou o processo de degradação dos sais, esse sal ele é retirado para a superfície e fica depositado aqui em cima da placa. Nesta outra imagem ocorre a mesma patologia, note a formação das manchas brancas, característica das eflorescências. Ressalta-se que na maioria das vezes a umidade que provoca a eflorescência consegue penetrar através do rejunte. Isso quer dizer que o rejunte já está em processo de degradação e precisa ser substituído para evitar processos de eflorescência. O tratamento dessa patologia pode ser realizado de forma simples. Realiza-se uma limpeza do local com produtos específicos. Tem-se aqui dois produtos que são específicos para limpeza de calcinação e eflorescência em revestimentos cerâmicos. Portanto, deve-se fazer a aplicação desse produto conforme a prescrição no rótulo. O mofo bolor é outra patologia que geralmente ocorre nos pisos cerâmicos. Ele é mais acentuado no rejunte, devido à presença de umidade e às variações de temperatura dentro do ambiente. Aqui temos duas imagens que mostram a presença do mofo bolor. É caracterizado por essa coloração mais escura entre o rejunte e a placa. Nesta outra imagem, nota-se a formação do mofo bolor no rejunte também. Geralmente, o mofo bolor será mais presente nas áreas molhadas e nos banheiros, visto que esses ambientes estão a todo momento com presença de umidade. Para evitar que essa patologia ocorra, deve-se fazer a limpeza com produtos específicos e também promover a ventilação adequada deste local. O tratamento dessa patologia pode ser feito com produtos específicos, em que é feita a limpeza e posterior impermeabilização, caso necessário. As manchas d'água são patologias comuns que ocorrem devido à penetração de água através do esmalte da placa cerâmica. Essa água consegue penetrar através do esmalte que dá proteção ao acabamento da placa e fica depositada entre o esmalte e o acabamento, e faz com que a patologia de manchas d'água seja perceptível. Essa patologia também é muito comum em pisos de pedras, como por exemplo no mármore ou no granito. Notem nessa imagem a formação das manchas d'água. Geralmente em pisos de pedra, essa mancha d'água é formada durante o processo de limpeza desse piso, e após a limpeza essa água evapora e essas manchas d'água desaparecem da superfície. As manchas d'água que atingem os pisos cerâmicos, elas ocorrem de forma mais intensa em áreas molhadas e banheiros, devido à quantidade de substâncias químicas que são utilizadas durante a higienização e a lavagem de roupas, por exemplo.
todas essas substâncias conseguem desgastar o esmalte da placa cerâmica, penetrar através desse esmalte e provocar a presença das manchas d'água. Note nessa imagem a formação de manchas d'água nas placas cerâmicas. Não há como restabelecer as condições iniciais dessa placa, ou seja, a mancha ela fica abaixo do esmalte, portanto ela não é removível. Essas manchas elas ocorrem em tonalidades diferentes, conforme o tipo de produto que age contra o esmalte da placa. As colorações mais comuns são avermelhados, marrons, verdes e amarelados. As manchas de uso, como o próprio nome já diz, ocorrem devido ao processo de uso, seja pela impregnação de alguma substância na sua superfície ou devido à deficiência durante os processos de limpeza. Algumas das manchas são removidas com produtos específicos e outras ficam na placa de forma permanente. Note nessa primeira imagem a formação dessa mancha de uso que está na superfície da placa. Nessa segunda imagem, note a diferença devido a processos de limpeza. Esta parte está com a limpeza adequada e essa não está com a limpeza adequada. E lá na última imagem também as manchas de uso devido à limpeza inadequada. Ressalta-se que as manchas de uso irão ocorrer na maioria das vezes pela aplicação de produtos inespecíficos ao manual de operação e manutenção, ou seja, produtos que irão agredir a superfície da placa e provocar as manchas. O tratamento dessa patologia pode ser realizado com a limpeza com produtos específicos para que a remoção da mancha seja efetuada, caso a mancha seja permanente somente com a troca da placa. E para finalizar, vamos falar sobre a deterioração das juntas. As juntas equivalem ao material de rejuntamento aplicado entre uma placa e outra, ou seja, o rejunte. Dentre as principais causas que levam ao surgimento dessa patologia estão a perda de estanqueidade da junta, ou seja, a capacidade de não deixar a água percolar através da junta, e o envelhecimento natural do material, ou seja, a sua deterioração natural. Como o rejunte está em contato direto e a todo momento com a umidade, ele irá deteriorar mais rapidamente do que a placa. Portanto, há necessidade de fazer a substituição desse rejunte de forma regular, geralmente de 3 a 5 anos. A perda de estanqueidade do rejunte pode se dar devido à movimentação da própria placa, ou seja, a dilatação e a contração desse elemento. Além disso, o ataque por substâncias químicas, como por exemplo shampoos, condicionadores, sabonetes, dentre outros, fazem com que essa patologia ocorra de forma mais agressiva e mais intensa. Aqui temos duas imagens que mostram a deterioração das juntas. Note o descolamento da junta com a placa. Na segunda imagem, note o destacamento do rejunte com a placa e a falha, ou seja, a falta de rejunte em vários pontos entre uma placa e outra. Com isso, a umidade conseguirá penetrar e provocar várias outras manifestações patológicas. O tratamento dessa patologia é feito de forma simples, precisa-se realizar a remoção do rejunte, a limpeza do local e, por fim, a aplicação do rejunte novamente, conforme especificações no rótulo do produto. Em relação a manifestações patológicas em pisos cerâmicos, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!